Graça e paz, amados. Pastor José Henrique novamente, com mais uma pérola do reino. Hoje, 1º de maio, sexta-feira, dia dedicado aos trabalhadores. E hoje nós vamos meditar no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo... Nós vamos ler do versículo 11 ao 13. Diz a palavra: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Nesses versículos aqui, é Deus falando através do profeta Jeremias ao povo que estava cativo na Babilônia, por terem se afastado de Deus. Mas mesmo o povo se afastando, Deus não os abandonou. E passando o período necessário do cativeiro, Deus iria resgatá-lo quando o buscassem de todo o coração. Amém? E é esse mesmo Deus misericordioso que fala com cada um de nós nessa manhã. Não se afaste de mim. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Determinadas vezes a pessoa pode se sentir num cativeiro de pensamentos, numa prisão de emoções, achando que não tem mais saída, não tem mais jeito. Como aquele povo cativo lá na Babilônia, presos numa terra estranha, porém mesmo nesta terra estranha, Deus mandou uma promessa de dias melhores. Por vezes nós podemos nos sentir fracos, até para caminhar, fracos até para clamar a Deus. Mas mesmo que você nem sequer consiga falar com Deus, claro, em palavras, fale com suas lágrimas, e Ele com certeza te ouvirá. O rei Salomão, no livro de Provérbios 4, ele nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Diz a palavra: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Provérbios 4, 18. Ou seja, é um passo a passo, dia a dia. Você pode estar fraco para caminhar hoje, mas esteja em oração buscando a papai. Buscando a verdade dia a dia. E aos poucos você verá a escuridão, verá que a escuridão vai se dissipar, como a noite que é vencida com a luz do sol. Amém? Então, ainda que a noite esteja à noite à sua volta, olhe na direção da luz, que é Jesus. Se nós nos virarmos contra a luz, as costas para a luz, nós somente veremos sombras, não é mesmo? Mas se nós olharmos de frente para a luz, nós poderemos ver com clareza. Quem está entendendo? E o rei Salomão ele faz essa referência de você sair das trevas gradativamente até chegar à luz. E essa imagem da luz da aurora tem a ver com o conhecimento, a compreensão das coisas, se intensificando com o tempo, até você enxergar a verdade. À medida que buscamos mais e mais a Deus e vivemos de acordo com os seus ensinamentos. À medida que caminhamos na direção da luz, ela vai se tornando cada vez mais brilhante e clara, iluminando nossos passos, nos tirando da escuridão. E essa escuridão que o inimigo de nossas almas quer que a gente permaneça. Ele quer que estejamos sempre presos, olhando para aquilo que não edifica. Ele quer que estejamos presos no passado, olhando para as coisas que não podemos mais mudar. Já passou.
Está fora do nosso controle. Nós podemos até aprender com o nosso passado para não cometermos os mesmos erros, mas não podemos mudá-lo. Já passou. E o inimigo de nossas almas, ele quer sempre nos manter no passado, conforme eu falei, que nós não podemos mudar, ou então ele quer nos manter no futuro, que ainda não chegou. Vocês devem conhecer alguém que volta e meia fala: quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Ou quando terminar os estudos, eu vou fazer aquilo. Não, essa roupa é de sair. E nunca usa a roupa. E por aí vai. E infelizmente tem uma frase mais preocupante. Quando eu me consertar, eu aceito a Jesus. É triste. O dia é hoje. Agora. Amém? Eu não estou dizendo aqui que é para você viver de qualquer maneira, despreocupado. Mas eu estou dizendo que nós não devemos ficar angustiados com o futuro e tomarmos as nossas decisões baseadas no futuro que pode não existir. Eu costumo dizer, se preocupar com a guerra antes da guerra chegar. Conforme eu falei, não é você ficar despreocupado, viver dissolutamente, mas é você viver o hoje. Nós devemos concentrar nossas energias e preocupações no presente e vivemos o hoje buscando estar mais com Jesus. Hoje. E fazer a sua vontade. Amados, devemos deixar o passado no passado, invocar e orar a Deus em todo o tempo. E como diz no versículo 12, que nós lemos no início, Ele nos ouvirá. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Devemos viver uma conversão diária, como uma ovelha cheia de carrapichos, que dia a dia eles vão sendo retirados, caminhando passo a passo na vereda do justo. E na luz que vai aumentando em nossos corações, até se tornar dia perfeito. Amém? Enquanto nos aproximamos mais e mais de Deus. Aleluia. Amados, para concluirmos, antes de nós orarmos, esse dia perfeito será quando finalmente estivermos na glória com o Papai. Apocalipse 22:5 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse 22:5. Amém ou não amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus que nos sustenta, Deus que nos dá a vida. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra, Pai. Pai, que nós venhamos buscar o Senhor cada vez mais, dia a dia, como na vereda do justo, que vai clareando mais e mais, até que seja dia perfeito. Até que o dia perfeito, Pai, quando estivermos contigo permanentemente na glória. Pai, continua conosco, continua em nossos corações, que essa palavra encontre terreno fértil em nossos corações, Pai. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, direcionado pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenham um dia abençoado e abençoador. Em nome de Jesus. Amém.